Shura de Capricórnio recebeu uma missão secreta do Oráculo de Atena. Ele deve ser o assassino de assassinos. Porém, subitamente, a Ioria de Leão é enviado para dar um fim à vida de Shura. O Cavaleiro de Ouro diz ter recebido ordens do próprio Grande Mestre e por isso confronta Shura no Japão. Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Eze. No vídeo de hoje trago para vocês a batalha completa entre Shura de Capricórnio e a Ioria de Leão, que acontece no capítulo 2 da saga Saint Seiya, episódio G Assassino. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Saint Seiya, episódio G Assassin, capítulo 2, a maldita espada da traição. Somos levados até Shinjuku. De repente um grande tornado se forma. Vemos relâmpagos e cores que se dispersam rapidamente, e de dentro do tornado surge um homem. Ele estava descalço e seu corpo era coberto por um manto vermelho. Esse homem dizia: "Finalmente aqui estou eu, com o único propósito de encontrá-lo. Ó meu caro, meu rei." Nesse momento vemos o homem arrastando pelo chão uma enorme espada que se parecia com uma armadura. À sua frente vemos uma espécie de portal e ele dizia que agora esse é o momento de nos reunirmos novamente. Enquanto isso, somos levados até o estacionamento subterrâneo onde Shura e a Ioria se enfrentavam. Aquela era a saída oeste da estação. A Ioria de Leão estava com o corpo coberto de raios. Aquele era seu cosmo elétrico que se espalhava por todo o local. A Ioria se prepara para o ataque. Seu cosmo se intensifica e chega até o Cavaleiro de Capricórnio. Shura fecha seu punho. A eletricidade emitida por a Ioria também percorria por seu corpo. Os carros daquele estacionamento disparam seus alarmes. Aquele era o início de uma guerra de 1000 dias entre dois Cavaleiros de Ouro. Yoshino Hino presenciava tudo de perto. Ela estava surpresa. Relâmpagos estavam saindo debaixo da terra. Aqueles eram poderosos raios criados por a Ioria. A Ioria e Shura ficam frente a frente. O Cavaleiro de Leão repentinamente dispara a sua técnica Cápsula do Poder. Aquele golpe massivo e completamente envolto em energia elétrica avança rapidamente na direção de Shura. O Cavaleiro de Capricórnio se prepara e com um olhar confiante, ele utiliza sua habilidade cortante, a Excalibur. Com esse golpe, Shura é capaz de cortar a Cápsula do Poder. A Ioria aproveita esse momento para então se aproximar. Ele prepara o ataque utilizando um poderoso soco, porém Shura consegue ver seus movimentos e se prepara para defender. O soco de Ioria foi tão poderoso que mesmo Shura se defendendo, ele acaba sendo jogado para trás. O impacto do golpe do Cavaleiro de Leão faz jus à sua patente de Cavaleiro Dourado. Shura, porém, consegue se manter de pé. Ele se prepara para o contra-ataque. A Ioria respira fundo e tenta se defender, porém o golpe de Shura consegue perfurar facilmente a sua defesa. O braço cortante passa próximo do rosto de Ioria. Aquele poderia ter sido seu fim, porém Shura apenas o atinge com um soco em seu rosto, jogando o jovem Cavaleiro de Leão para trás e mantendo uma certa distância entre os dois. A Ioria, porém, parte para o ataque novamente. O Cavaleiro estava decidido. Ele precisava derrotar Shura. Com um chute ele consegue acertar o Capricorniano. Shura estava caído. A Ioria acredita que está na vantagem, porém aquele movimento foi necessário para Shura utilizar a sua técnica da pedra saltitante. A Ioria é jogado para longe, sendo soterrado pelos escombros. O Cavaleiro de Leão não retorna rapidamente como nos ataques anteriores. Ao que parece, esse o atingiu de surpresa. Shura se aproxima e de repente uma intensa luz se forma entre as pedras, surgindo como um leão que ataca sua presa. A Ioria se levanta e ataca com todo o seu cosmo. Shura tem um reflexo igualmente rápido e por isso consegue contra-atacar com seu cosmo cortante. O relâmpago de plasma e a Excalibur se chocam. Os dois ataques eram equivalentes.
Ioria dizia: era de se esperar que chegássemos a um impasse. Shura diz que não teriam outra escolha a não ser dar fim àquele combate. Porém Ioria responde que não, é exatamente por isso que eles devem continuar. Aquela era uma guerra de 1000 dias, a batalha entre dois cavaleiros dourados, cujo poder alcança o 7º sentido e são igualmente poderosos. Ioria dizia que as presas douradas do leão não vão se quebrar, e Shura promete que sua espada sagrada também não irá se quebrar, elevando seus cosmos até o nível mais alto. Aquele seria o confronto final entre Leão e Capricórnio. Os dois cavaleiros estavam prestes a entrar em colapso. Esse seria o fim. Porém, antes que seus punhos pudessem se chocar pela última vez, a coruja Cocuto, conhecida como Oráculo de Atena, ordena que os dois parem. Shura e Ioria contêm seus ataques no último instante. O cavaleiro de Capricórnio diz que Cocuto deve ter um bom motivo para impedi-los, mesmo após eles concordarem em continuar. Por que fez isso? Cocuto diz que é óbvio, eu sou o Oráculo de Atena, há um propósito nisso, uma espada sagrada. Ao ouvir isso, Shura fica apreensivo. Ele pergunta se Ioria mandou cercar o bairro de Shinjuku antes de teoricamente tentar matá-lo. Ioria responde que sim, o bairro ficará fechado até o intervalo de meia-noite. Esse é o tempo que eles têm para resolver esse combate. Ele pergunta para Yoshino que horas seriam. Naquele instante era exatamente 10 horas e 18 minutos da noite. Shura pergunta se Ioria se importaria deles adiarem seu confronto por um tempo. Estou sendo guiado pelo oráculo e por isso tenho o dever de protegê-lo, custe o que custar. Prometo voltar para terminar isso quando tiver concluído essa missão. Ioria pergunta se isso seria um juramento. Shura então responde: eu, Shura de Capricórnio, juro em nome da deusa Atena, a quem estou me arriscando nesse momento. Ioria responde que não, isso não é o bastante. Jure em nome de mais alguém. Jure por meu irmão. Jure pelo meu irmão Aioros. Shura então responde que jura em nome de Aioros, o cavaleiro de ouro de Sagitário. Ioria nesse momento abaixa sua guarda. Com apenas um gesto, a armadura de ouro de leão sai de seu corpo. Ela volta à sua forma de Object e os cabelos dourados do cavaleiro retornam à sua cor negra. Shura agradece a Ioria e também retira a sua vestimenta. A armadura de ouro volta à sua forma de Object. Shura promete que irá voltar. Ele chama por Cocuto e diz: sinto um cosmo que não havia sentido antes. A coruja responde que esse é o cosmo de uma espada sagrada. Shura entende e pede a permissão do oráculo de Atena para revelar a verdade, ao menos para Ioria. Seria isso possível? Cocuto então dizia: eu sou o oráculo de Atena, o oráculo é a verdade, então deve manter isso em total sigilo. Shura diz que Cocuto tem razão, porém caso não fale, ele será considerado um rebelde. Sendo assim, como já sabem que estou aqui, não me resta outra escolha senão Ioria. Shura estava prestes a contar, porém Ioria o interrompe dizendo: eu não sei de nada, façamos o seguinte, eu só estive aqui por mero acaso, eu nunca te vi, ok? Shura então diz estar de partida. Shura subitamente desaparece e isso deixa Yoshino rindo surpresa. Ioria fala que não foi bem assim. Ele não desapareceu, mas simplesmente foi embora. Somos um pouco diferentes, nos movemos na velocidade da luz. A garota fica surpresa, porém Ioria diz que momentaneamente irá cuidar dela. Temos o dever de proteger a todos, incondicionalmente. Esse é o dever que nós cavaleiros chamamos de honra. Shura então chega até Kabukicho, em Shinjuku, e dizia: sinto esse cosmo vir desta direção, mas não parece vir de um cavaleiro. Cocuto responde: também suspeito que não, mas seja o que for, esteja preparado. Ao que parece, trata-se de uma criatura mitológica. Todo aquele lugar à frente de Shura estava pegando fogo. Aquelas eram explosões de gás. O calor é ainda mais intenso que antes, e por isso ele pergunta se Cocuto irá ficar bem. A coruja pede para que Shura não se preocupe. Veja esse fio, tenha cuidado, afinal esta é a espada. De repente, alguém sai dentre as chamas e diz: a espada amaldiçoada da traição. Que alegria, finalmente a nossa reunião aconteceu, meu rei. Aquele homem misterioso vem de eras mitológicas. Ele carrega consigo uma espada e chama Shura de rei.
O cavaleiro não sabe quem seria seu adversário e muito menos por que era chamado assim. O homem misterioso pergunta se seu rei por acaso esqueceu quem ele era. Sou aquele que o traiu, seu cavaleiro número 1, e você é o rei dos reis, aquele que porta a sagrada espada Excalibur. Será que ainda lembra o nome de minha espada? Nesse momento Shura percebe algo e pergunta se o nome daquela espada seria Arondite. E o homem responde que é exatamente isso e chama Shura de Rei Arthur. Essa é a espada que sacrificou cada um de seus cavaleiros da Távola Redonda, Arondite. Nesse momento a espada do homem se desmonta e agora se torna um tipo de armadura que cobre todo o seu corpo, enquanto ele dizia: contudo, não mais pertenço à ordem de seus cavaleiros da Távola Redonda. Agora fiz de meu corpo a própria espada sangrenta. Sou um guerreiro que acredita firmemente que minha espada sobrepuja todas as demais. Sou um gladiador, portador da maldita espada Arondite. Eu sou Lancelot, o gladiador Lancelot, o portador da maldita espada Arondite. Shura nesse momento percebe que o inimigo diante dele é uma relevante figura mitológica. Lancelot dizia: muitas foram as espadas intituladas de espadas sagradas. Algumas delas até podem ser consideradas sagradas, mas somente aquela empunhada por mim se revelou superior. O que pode acontecer se desembainhasse essa espada e eu a cruzasse contra outros espadachins, essa minha lâmina? Shura responde que uma das lâminas se romperá enquanto a outra prevalecerá. Lancelot diz que seu rei está certo e quando isso acontecer existirá uma espada a menos. Elas se romperão uma após a outra, até que reste apenas uma, e assim esta única se consagrará à autêntica espada sagrada. Essa é uma guerra, meu rei, um conflito que determinará a verdadeira espada mitológica, a guerra das espadas sagradas. Uragi Tsurugi, a espada da traição. Lancelot realiza o saque de sua espada e inicia o combate atacando Shura. O cavaleiro se defende e apesar de não ter graves ferimentos, ele tem parte de sua roupa cortada pelo inimigo. Lancelot pergunta se havia algo errado. Meu rei se recusa a cruzar vossa espada com a minha, então a morte será a sua única escolha. Naquele instante, Lancelot se surpreende. Uma espada dourada cobre o braço de Shura e diz: esse brilho dourado da espada resplandece de maneira divina. Percebo que essa é a atual forma da Excalibur. Lancelot reconhece a armadura de Capricórnio como sendo a espada Excalibur. Essa seria a forma atual dessa espada mitológica que ele já conheceu. Shura então veste sua armadura e responde: eu sou aquele que detém a lendária Excalibur em meu braço direito, e não esse que você chama de rei. Eu sou um cavaleiro de Atena, um cavaleiro de ouro, Shura de Capricórnio. Se essa batalha for um desejo de Atena, eu aceito esse combate. Lancelot diz que sim, não restam dúvidas. Trata-se de uma declaração de guerra, e como já havia explicado, veremos qual espada ascenderá ao topo. Shura responde que não, essa guerra será pela justiça. Não perca o próximo capítulo da saga de Cavaleiros do Zodíaco, episódio G Assassino, aqui no canal. A luta entre Lancelot e Arondite versus Shura e Excalibur está prestes a começar. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?